Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E uma das sagas aí da DC mais famosas nos últimos anos foi uma história em si e quase todo mundo conhece aqui quem acompanha o canal, que é a saga Deceased, que juntou os personagens então do universo da DC com a temática do gênero de zumbi. E a terceira e a última parte de Deceased se chamou Guerra contra os Deuses Zumbis. E ela terminou recentemente, e foi uma continuação direta da segunda parte dessa saga. E ela contou com ninguém mais, ninguém menos do que com Darkseid Zumbi. Mas e aí, será que essa saga aí que teve muitas partes, ela teve aí um final digno? Rolaram muitas mortes? E será que foi um final, o final mesmo? Então no vídeo de hoje a gente vai trazer esse final de saga aí do Deceased completinho para vocês. Parte 1, Deuses Zumbis. A história inicia mostrando uma origem diferente para Supergirl. Ela está na cidade de Kandor com seus pais, e tudo está prestes a ser destruído. E vemos a Kara se preparando para sair do planeta com a nave dela. E o responsável pela destruição de Krypton é o Brainiac. Os pais da Kara, tal qual os pais do Superman, salvam a sua filha utilizando uma nave. E então, numa narração, eles dizem que a viagem dela durará bastante tempo, mas que estão enviando ela para um planeta onde ela terá uma grande habilidade e que ela não será a única. Isso porque eles estão enviando ela para a Nova Gênesis. E quando a Kara chega ali, ela se depara com os novos deuses. Todos eles já haviam sido contaminados pelo vírus zumbi da antivida. E o roteiro aqui dessa página eu achei primoroso, porque os pais da Kara ficam falando que vão levar ela para um planeta mais evoluído. Ao contrário do Superman, porque o Jor-El levou o Clark para a Terra, que nas palavras dos próprios pais da Kara é primitivo. E quando ela chega no planeta, o planeta está dominado por um vírus zumbi onde todo mundo age de forma primitiva. Ah, que momento da Kara. Assim, a Kara é perseguido por vários zumbis novos deuses, e entre eles o Orion e o Pai Celestial. Ela bem que tenta fugir, mas acaba sendo capturada por eles, enquanto que a narração de seu pai diz que o futuro dela seria ótimo. Aqui o escritor tava com muita maldade no coração, mas eu achei que a escrita ficou muito boa aqui. Depois, em uma narração do Superman John, ele resume as grandes perdas que tiveram nos 5 anos desde que a doença da antivida apareceu, mas que recentemente encontraram a cura para ele, e que alguns heróis, como o Arqueiro Verde, puderam voltar a ser quem eles eram. Por fim, ele diz que agora vão trazer de volta o maior de todos, o Superman. E nisso temos um diálogo engraçado do Batman Damian Wayne querendo acompanhar o John, mas o Super diz que nem mesmo o Batman conseguiria resistir a entrar dentro do Sol. E o Damian só responde: mas eu sou o Batman, ué. Pega esse Damian Wayne fazendo piada. Não é todo dia que se vê isso. E não só piadista, mas também poeta, porque depois ele fala de um jeito todo meloso atrás do John e da Cassie. E bem, fica muito claro que o plano do John e do restante da Liga da Justiça é de justamente tentar curar o Superman que tá lá no Sol. Contudo, não é uma coisa extremamente fácil de fazer. Você tem que derrotar o Superman que tá no Sol zumbi super hiper mega poderoso, e é um negócio extremamente arriscado. E nisso vemos que uma equipe de heróis mais poderosos da Terra vão até o Sol para tentar trazer o Super de volta. O Cyborg pede para o Superman chamar a atenção do Clark e que eles vão fazer o restante. Contudo, a Lanterna Dinah lembra para o John que do jeito que ele está, esse não é o Clark Kent que eles conhecem. O John fala que está tudo bem, e então mergulha até o núcleo do Sol, onde lá ele encontra o seu pai. E de fato, todos aqueles anos no Sol fizeram o Superman zumbi ficar muito, mas muito poderoso. Ele sai do Sol já lutando contra o John e depois escapa facilmente dos poderes da Lanterna Verde. Mas é nisso que os outros heróis conseguem segurar bravamente o Superman. E é nesse momento que o Cyborg tenta desferir o golpe com o antídoto. E nesse momento super tenso para todo mundo, a história corta para 2 dias no futuro. E assim, gente, não confundir a Terra 2 desse universo com a Terra 2 do multiverso da DC. Essa Terra 2 do Deceased, na verdade, é um outro planeta que eles encontraram e eles decidiram nomear de Terra 2. Nessa Terra 2, a Lois Lane é a presidente dessa nova nação e ela recebe a visita dos lanternas John Stewart e do Guy Gardner. Isso porque eles estão sem comunicação
com 2 dos planetas próximos deles. E nesse momento, o anel do Jon Stewart avisa de um tubo de explosão que irá aparecer próximo deles. Todo mundo fica meio em alerta, né, com medo do que pode ser. Mas é nisso que o Batman Damian Wayne diz que está tudo bem, e eles saem do tubo de explosão juntamente com o Superman Clark Kent recuperado, são e salvo. Ele inclusive está com esse novo braço robótico muito estiloso aqui. E ao ver o Superman, a Lois fica emocionada e imediatamente abraça o seu amado. Uma coisa feliz aconteceu na saga Deceased. Algo de bom deu certo. Mas assim, ó, eu fiquei um pouco decepcionado com a resolução um pouco fácil desse negócio do Superman no Sol. Não sei, na minha cabeça eu pensei que ia ser toda a saga envolvendo isso. De qualquer jeito, essa onda de sorte que eles estão tendo, eu tenho quase certeza que vai mudar para o futuro. E bem, há outras boas notícias. Como, por exemplo, o vovô Jonathan Kent, que o Superman havia trancado lá no celeiro no início da saga Deceased. Acontece que ele também foi curado e até brinca com a Marta, dizendo que ela tinha ficado mais alta do que ele. Em meio a esse reencontro, o Senhor Milagre e a Grande Barda avisam que estão voltando para Nova Gênesis. E justamente para ver o seu filho, e mal sabendo eles dos problemas que aconteceram por lá. Enquanto eles vão embora, o Damian diz que precisa conversar com alguém. E era justamente o Alfred. O Damian conta tudo o que aconteceu na Terra Prime. E o mordomo, claro, se sente culpado pelo que ele fez com o Bruce e os outros Robins e o Asa Noturna. Acontece que ele os matou, não dando chance para que eles pudessem ser curados. E ele termina dizendo que matou seus filhos. Rapaz, gente, essa cena do Alfred foi bem pesada. Isso é uma coisa que eu gosto muito do Deceased, sabe? Quando ele precisa ser pesado e emotivo, ele sabe ser pesado e emotivo. E essa cena é uma prova disso. E assim, ó, conhecendo como funcionam histórias de zumbis, eu tô achando que vão usar esse gancho do Alfred pra alguma coisa no meio da saga. Será que existe alguma chance do Batman zumbi voltar? Ou alguma coisa envolvendo isso? Não sei, é um palpite, mas eu acho que pode acontecer. Em seguida, surge do nada drones do Brainiac se aproximando da Terra 2. Mas as defesas da Terra conseguem detectá-lo facilmente. E assim, todos os robôs do Brainiac são destruídos pelos 2 Supermans. Os Lanternas Verdes que protegem o planeta ficam gratos a eles, mas eles avisam que se drones foram enviados, a nave principal do Brainiac deve chegar em breve. E dito e feito, a nave apareceria de fato algumas horas depois, só que ela estava muito danificada. O Superman avisa que a nave do vilão repele a visão de raio-x de kryptonianos, e o Guy Gardner acha que isso é uma armadilha. Mas, mesmo assim, o Super Clark decide entrar para investigar. O seu filho John vai com ele, dizendo que não quer perder o seu pai de novo, e que dessa vez vai ajudá-lo. E bem, mesmo sendo extremamente suspeito, os 2 Supermans entram na nave e eles se deparam com um lugar totalmente destruído. O Super entra com cautela e o John tenta falar alguma coisa. Mas é então que no centro da nave eles encontram o corpo do Brainiac. Ou melhor, o que restou dele. O vilão está rodeado por suas cidades engarrafadas. Nessa frase aqui de impacto, ele diz que os deuses estão mortos e que eles estão vindo. A primeira parte da saga termina com ele falando que os deuses mortos irão contaminar todo o universo. Parte 2, Invasão. O Brainiac, então, tá avisando que quase estão todos aqueles novos deuses, eles foram infectados, então, pela antivida. E quem acaba descobrindo isso de uma maneira bem ruim é o Senhor Milagre e a Barda. Eles abrem um portal para chegarem em Nova Gênesis, pois é lá onde eles esperavam encontrar o filho deles chamado Jacob. Lembrando que a Barda tinha virado zumbi, mas aqui ela já foi curada. E bem, eles se deparam com o planeta todo destruído. E a única pista que eles acham é um portal sombrio muito suspeito. A Barda tá nervosa, e quando ela vai tentar entrar nele, o Corredor Negro, que é o Avatar da Morte, sai desse portal e impede ela. O Senhor Milagre pergunta o que está acontecendo. O Corredor explica que o Darkseid agora é um agente da antivida, bem como as caixas maternas e todos os novos deuses. Agora, só os infectados usam os tubos de explosões. E daí, então, a história mostra que o Darkseid, junto com o seu exército de novos deuses, que isso não é pouca força não,
Eles estão usando então as caixas maternas para ir em vários planetas, né, já que eles podem se locomover tão rápido, para ir contaminando e eliminando outros seres então com a antivida. Assim, incontáveis mortes estão acontecendo enquanto eles conversam. E um desses planetas era o planeta natal do Sinestro, que capta então um pedido de socorro. O vilão e a sua tropa de lanternas amarelos estão a bordo do mundo bélico e decidem responder esse sinal de socorro. E voltando lá para o Super que encontrou o Brainiac, nem todo mundo tá feliz em confiar no vilão. E como um gesto de boa fé, ele dá ao Super a cidade engarrafada de Kandor. O Brainiac diz que a ameaça do Darkseid e seu exército pode destruir todo o conhecimento do universo, que é o que o Brainiac quer. Então vira aquela situação do inimigo do meu inimigo é o meu amigo. De novo aqui o Guy Gardner, que tá ali, não confia totalmente no papo do vilão, e que ele realmente quer unir as forças com os heróis da Terra. Realmente não dá pra culpar muito, né, os outros heróis que estão mega desconfiados ali com o Brainiac. Já tem muita ameaça, imagina mais uma. Mas no fim, o Superman então larga um discurso pra todo mundo, de que possivelmente eles estão enfrentando uma ameaça que pode dar fim então a todo o universo. E qualquer ajuda é bem-vinda, mesmo até sendo do Brainiac. Assim, o Super decide cooperar com o vilão e bolar um jeito de deter a equação antivida do exército do Darkseid. Voltando para os Lanternas Amarelos, quando eles chegam no planeta do Sinestro, né, o planeta natal dele, eles não são os únicos a responderem o sinal de socorro. A tropa dos Lanternas Verdes e o casal também, Kyle Rayner, e a filha do Sinestro, a Soranik, estão ali também. Rola uma confusão entre as duas tropas, e elas, obviamente, começam a se atacar. Eles ficam ali disparando seus poderes, lutando, só que essa perda de tempo deles lutando entre si resulta neles não vendo a Supergirl zumbi. E pro azar deles, a Supergirl ataca logo o mundo bélico, que é uma tecnologia orgânica. Assim, a Kryptoniana espalha a equação na máquina, e o mundo bélico ataca e mata vários Lanternas Verdes e também amarelos. O Sinestro vê que o Darkseid tá chegando e grita para sua filha que ele vai ganhar tempo para ela. O vilão agarra o Sinestro na frente da filha dele e brutalmente arranca a cabeça dele. O Kyle agarra a Soranik e sai dali com ela. Contudo, eles perdem um momento épico, que é do Anel Amarelo do Sinestro procurando um novo usuário e achando justamente o Darkseid, né, que tá ali do lado, e ele é a personificação do medo agora. E por isso, nós vemos aqui então o Darkseid virar um Lanterna Amarelo. Mas não só isso, um Darkseid zumbi Lanterna Amarelo. E rapaz, esse Darkseid ele já era poderoso. Agora o cara ainda vira um Lanterna Amarelo. Aí acabou de vez. A história depois começa a mostrar a famosa guerra de Thanagar com Ram nesse universo, que estava rolando há 2 meses do presente da HQ. Nessa guerra, nós vemos o Adam Strange protegendo seu planeta e também a sua família. O problema é que o raio Zeta acerta o Adam e ele é movido para outro planeta, o nosso em Gotham. Enquanto ele busca informações de onde que ele está, é revelado que ele apareceu na Terra 1 mês antes da cura ser achada, e ele é ferido pela Mulher Maravilha zumbi. Infelizmente, quando o raio Zeta leva ele de volta para sua família, que é o que acontece muito nas histórias do Adam, o herói agora está infectado. E ele foi o responsável, então, por espalhar a equação antivida ainda mais pelo universo. É uma história muito triste aqui. Em seguida, no sistema Rylex, um militar está procurando por guerreiros destemidos para combater os zumbis. E olha quem ele encontra, o Maioral, o Lobo. E toda aquela história ali que eles quiseram mostrar de Thanagar Kruan, que realmente rola bastante nas HQs da DC, eu acho que a história ali que só dá uma contextualizada como é que tava o universo, tudo enquanto tava rolando lá a ação do DCeased que a gente tava acompanhando na Terra 1 e Terra 2. Pra mostrar como que essa antivida tava se espalhando, pegando principalmente ali o caso do Adam Strange, que deu muita coincidência feliz pra aí o cara virar infectado. E assim, voltando ali pro Lobo, claro que ele tinha que aparecer nessa saga, né? O cara que é todo massa velho ali da violência, como é que não vai estar aqui em DCeased? E ele já entra em ação logo em seguida. Pois esse sistema, onde está o Lobo, é atacado por vários zumbis tanagarianos. O curioso é que ele chega a ser arranhado na batalha, mas o Maioral não fica infectado. O Lobo mata vários dos tanagarianos e depois explode a nave deles, provando que ele é sim o Maioral. Ele chega perto daquele militar de antes e pergunta se ele quer então que ele salve o universo. Em Themyscira está rolando o funeral da Mulher Maravilha. Todos estão se despedindo. É um momento bonito que é interrompido pela presença do deus da guerra, Ares. Só que ele diz que ele não tá ali para lutar, e sim mostrar algo para eles. Ele leva vários dos heróis até o local chamado Salão dos Deuses,
O Ares diz que uma guerra está chegando, mas que não é qualquer uma, é a guerra final. O Ares mostra um artefato antigo, que é um livro, onde é dito que uma guerra desse jeito aqui com essa equação antivida, ela já aconteceu antes no passado. E isso foi num universo já esquecido, que ele foi eliminado. E lá todas as raças deles foram eliminadas igualmente. Já em Oa, os Lanternas Kyle e a Soranik retornaram, e ao ouvir tudo o que eles relataram, os Lanternas fazem uma ligação para vários heróis no universo, sobre a ameaça do Darkseid. Os heróis que estão com Ares perguntam se é essa ameaça que o Deus estava falando, mas o Deus da Guerra fala que o Darkseid é uma criança, em comparação com uma entidade ainda maior, e ela é a verdadeira responsável por trás da equação antivida. Essa entidade é ainda mais velha que os próprios deuses, e esse inimigo se chama Erebus. E tá perdido que nem eu com esse nome? Pois é, esse deus antigo aí, ancestral, que o Ares acabou de trazer, é algo novo no universo da DC. Eles criaram aqui pra ser esse chefão final da saga Decised. E pelo que ele falou ali, então é uma ameaça ainda maior que o Darkseid, ele mal se compara com essa ameaça. Só vamos ver o que eles vão fazer com esse chefão final aí, né? A história depois mostra o Alfred tendo um pesadelo, relembrando quando ele teve de matar quase toda a Bat-família, depois que eles foram tomados pelo vírus. O Bruce e os Robins perguntam por que ele os matou. E é um momento assim bem tenso. O Alfred acorda desse pesadelo, e a Leslie, que é sua namorada aqui nesse universo, tenta consolar ele, dizendo que ele precisa começar a se perdoar pelo que ele fez no passado, e que não foi culpa dele. O Alfred ainda não parece estar muito bem, até que eles escutam alguém batendo na porta deles. É o Damian. E como um bom Batman, ele já sabia que os dois estavam juntos, e diz que tá feliz ali pelo casal. Ele está ali então para se despedir do Alfred, pois os heróis da Terra vão ir até Oa, para uma reunião urgente com os guardiões da tropa dos Lanternas Verdes. O Alfred diz que perdeu muito dos seus filhos, e pede para o Damian não ir embora. Contudo, o Batman diz que mesmo ele sendo humano, e não tendo grandes poderes nem nada, ele tem de tentar ajudar no que puder. E para isso, o Alfred responde que tem muito do Bruce no Damian. E aqui uma despedida realmente muito tocante, né? E deu pra ver mais aí o quanto que o Alfred realmente ele se culpa pelo que ele fez no passado. E bem, como o Damian falou, né, o Batman não tem poderes, então lá o amigo dele, né, o John Superman, carregando o Damian, né, leva ele até essa reunião onde tem vários heróis então da Terra. E de novo, para mostrar o poder de destruição do Darkseid e os seus deuses zumbis, nós vemos eles invadindo o planeta chamado Almerac. E mesmo sendo um planeta de super guerreiros, eles não têm chances contra a tropa do Lanterna Amarelo Darkseid. Em Oa, aquela reunião com os Guardiões dos Lanternas começa. Eles falam das baixas de bilhões de seres vivos ao longo do universo. Só o problema é que eles querem autorizar o uso de força letal para acabar com esses planetas que já foram infectados pela antivida. Os heróis da Terra explicam que isso não é necessário, já que eles acharam uma cura. Mas os Guardiões dizem que o risco é muito alto para tentar salvar esses planetas. O clima esquenta aqui entre os brothers e os heróis da Terra não estão dispostos a cooperar com esse plano dos Guardiões dos Lanternas Verdes. Mas outra coisa em segredo que os Guardiões ali dos Lanternas estavam orquestrando é que eles tinham em mente, então, prender o Superman ali no planeta de Oa. Isso para garantir que o Superman ele não fosse infectado e assim acabasse virando mais uma arma poderosa para o exército lá do Darkseid. O John, claro, não gosta disso e com um soco destrói o construto de um dos Guardiões, jogando eles para longe. E com isso, uma pancadaria entre heróis e lanternas se inicia. O Batman, vendo aqui, analisa a pulsação de todos que estão lutando e vê que eles estão sendo manipulados. O Damian grita com Ares para fazê-los parar, mas uma outra voz aparece e um famigerado Mr. Mxyzptlk, o duende da quinta dimensão, chega no planeta, dizendo que não deixará o Ares machucar o Superman. De volta à Terra 2, um portal aparece e é o Corredor Negro junto com a Grande Barda e o Senhor Milagre, que aparecem ali para falar com os heróis. Mas, né, eles acabaram perdendo o momento, já que tá todo mundo em Oa. Nesse planeta que tá rolando tão várias revelações, um princípio de luta entre o Mxyzptlk e o Ares acontece, mas os dois Superman logo já separam eles. O Super diz que eles vão tentar curar sim aqueles planetas infectados. E quando a Dina fala sobre a ameaça do tal Erebus, o Guardião fica tenso. Ele o conhece e o Cyborg diz que quando ele foi o primeiro infectado, ele escutou uma voz vinda desse vírus. E ao saber então desse nome, o Guardiões do Lanternas ele muda total aí de plano e personalidade e diz que a situação mudou completamente. Ele diz agora que toda a tropa do Lanternas, sem exceção nenhuma,
eles devem ficar ali no planeta base de Oa para proteger aquela lanterna bateria central dos poderes dos lanternas. O Batman pergunta ao Guardião onde a tropa do Darkseid está nesse momento. E eles analisam que eles estão atacando então nesse momento o planeta natal do Lanterna Kilowog, que é um planeta chamado Bolavax. O Kilowog sai voando então para proteger o seu planeta, enquanto o Guardião diz que irá falar com a Quinta Essência, já que o real perigo agora se trata desse Erebus. Contudo, alguns dos Lanternas, o Mxyzptlk e o Superman, resolvem ir até onde está o Darkseid. O Superman Clark diz para o seu filho para ele ir até os planetas que estão desprotegidos pelos Lanternas. O John tenta ir com seu pai, mas entende que o seu papel agora é o também de um herói, e que ele precisa tentar proteger o máximo de pessoas que puder. No planeta lá do Kilowog, ele vê a destruição que está sendo causada pela tropa do Darkseid. Mas atrás dele, ele vê que vários Lanternas estão ali para ajudá-lo. Inclusive o Lanterna Joe Stewart. Mas nessa edição aqui do Decised, tava acontecendo muito falatório, muito papo, né? Tava com pouca ação. Nem parecia tanto Decised. Por isso que agora, quando chegam nesse planeta aqui do Kilowog, a gente tem muita ação, principalmente porque a tropa do Darkseid tá ali. Os Lanternas e o Clark começam a proteger os cidadãos do planeta. O problema é quando a Supergirl zumbi ataca o Superman. E como ele nunca viu ela na sua vida, ele fica confuso sobre por que ela está usando o emblema da sua casa. Ela incinera com a sua visão de calor algumas pessoas. E depois o Clark, ele é atingido pelo poder do Lanterna Amarelo Darkseid. Contudo, o Duende Mxyzptlk aparece na frente do novo deus e fica se perguntando em que objeto ele vai transformar o Darkseid. Mas toda essa confiança aqui do Duende some quando o Darkseid mostra sua caixa materna. E ao vê-la, o Mxyzptlk também vira um infectado. Imagina o quanto de confusão que um duende da quinta dimensão zumbi pode causar. Ele começa a crescer, e muito. E como primeira ação, ele tenta esmagar aqui os Lanternas John Stewart e o Kilowog. Os outros Lanternas tentam ir ajudar eles, mas no fim, o Duende esmaga brutalmente os dois. E só também de brincadeira, porque realmente o Mxyzptlk agora tá muito poderoso, ele explode então um planeta inteiro ali, que era do Kilowog, e onde também estava lá o Superman Clark. E realmente explode tudo, e fica a dúvida aí se o Superman ele sobreviveu ou não. Então o Duende infectado aí pela antivida, e ainda nessa forma gigante, ele vai voando até Oa, onde está lá a bateria, né, dos Lanternas. O ser da quinta dimensão danifica essa bateria central, o que faz os poderes de todos os Lanternas acabarem momentaneamente. Ou seja, muitos que precisavam desse poder para sobreviver no espaço começaram a sufocar. Opa, pessoal, aqui é o Gabriel. Nesse pedacinho do vídeo aqui deu um problema no arquivo do Marcelo, então eu acabei gravando esse finalzinho dessa parte da história. Na reunião da Quinta Essência, alguns desses membros já tinham até desistido desse universo e querem focar no próximo que vai surgir. Mas acontece que o Espectro não quer se dar por vencido. Ele quer derrotar o Erebus. E assim, ele sai do universo onde está rolando essa reunião e vai até Oa. E lá, ele restaura a bateria dos Lanternas Verdes, salvando todos que estavam no espaço. Mas é então que o Mr. Mxyzptlk vê o Espectro e assim se inicia uma super luta entre esses seres mega poderosos. E o melhor de tudo é que eles estão gigantes na órbita do planeta. Que luta é essa, senhores? Parte 3, Guerra Final. E a gente tem o início, então, dessa grande luta épica ali perto do planeta dos Lanternas. Mas, enquanto isso, a história mostra que o Lobo ele ainda tá negociando com aquela raça daquele planeta o quanto que ele vai receber aí pra salvar o universo. A raça aqui desse planeta até tenta dizer que se o Lobo não fizer nada e o universo acabar, ele acaba junto, né? E pra isso, o Lobo sai pedindo aqui um monte de coisa que com certeza não poderia aparecer pra uma HQ de todas as idades. Mas pra isso, a gente deixa a nossa imaginação. Esses reis garantem que a sua tecnologia avançada irá permitir centenas de anos de pura luxúria e prazer para o maioral se ele livrar o universo. E com essa promessa em vista, ele sai aqui com a sua motoca dizendo que vai salvar o universo. Em seguida, a HQ mostra que o Clark sobreviveu àquela explosão do planeta natal do Lanterna Verde. E que durante essa explosão, ele ouviu o terrível som de bilhões de pessoas morrendo. O Super depois fala com o Kyle Rayner completamente sem esperanças. E esse Lanterna diz que eles perderam. Contudo, com um olhar determinado, o Clark diz que eles ainda estão ali. E depois de olhar o Darkseid diretamente nos olhos, ele segue até a mega batalha de titãs que está rolando entre o Espectro e o Mxyzptlk.
E assim, o negócio é tão épico e destrutivo nessa batalha, que é dito que os golpes que eles estão desferindo ali um no outro tá criando buracos negros nesse universo. E inclusive destruindo outros sóis e planetas ali que estão próximos do planeta dos Lanternas. Esse é o nível dessa luta. Vários Lanternas que estavam acompanhando a luta tentam ajudar o Espectro, mas vários deles são esmagados com um mero fechar de mão do Duende. Próximo ali da Terra 2, na nave do Brainiac, o Superman John conversa com os outros heróis, de uma forma deles produzirem, em uma escala universal, a cura para o vírus da antivida. Enquanto eles discutem como isso é difícil de fazer, o Brainiac só agora nota que o Sr. Milagre tem uma caixa materna. E ele grita que elas estão linkadas com o exército do Darkseid. Mas aí, gente, não há mais tempo, pois tubos de explosões começam a aparecer na Terra 2, e vários deuses do quarto mundo da tropa do Darkseid aparecem ali. Imediatamente os heróis iniciam uma evacuação da Terra 2, ao mesmo tempo em que lutam com o exército da antivida. E assim, aparecem vários portais mesmo. No meio desse ataque, infelizmente, a Leslie é infectada na frente do Alfred. Ele diz a ela que eles vão voltar para curá-la. Já de volta à grande batalha que tá rolando lá no planeta dos Lanternas, quem resolve se intrometer nela só podia ser o Superman. Ele consegue dar esse golpe aqui, que dá um impacto tão grande, que faz uma abertura para o Espectro dar um golpe fatal no seu adversário. Mas o Erebus, que é aquele deus antigo lá que tá controlando e tá por trás ali da antivida, ele tá ali controlando o Duende da quinta dimensão. E com isso ele ainda consegue dar um último golpe nessa luta. O Erebus diz que vai pegar o coração do Espectro. E por coração, ele quer dizer o hospedeiro do Espectro. E é assim, o Duende puxa o Jim Corrigan, que é um humano, né, pro espaço. E ele acaba morrendo, enquanto o Superman vai até ali ele no auxílio. E o Superman pega o Jim e agradece a ajuda que ele deu a todos nessa luta. Na Terra 2, o Batman Damian tá tentando fazer com que o Alfred vá embora com ele na evacuação. Mas o Arqueiro Verde vê algo chegando até eles. E é o Pai Celestial infectado. E de maneira corajosa, o Batman tenta gastar tempo pro resto das pessoas conseguirem sair. E aí o coitado do Damian realmente não consegue fazer frente a um ser do quarto mundo, que começa a desferir vários golpes no Damian. O Alfred, ao ver mais um membro da Bat-família quase morrendo ali na sua frente, se desespera e fica entre o Damian e o Pai Celestial. E aí, algo inesperado acontece. O Alfred recebe uma energia de cor verde vinda do espaço, e era a aura do Espectro, que encontra o seu novo hospedeiro no Alfred. E com esse novo poder, o novo Espectro dá um golpe que atravessa a cabeça do Pai Celestial. Isso aí eu não consegui adivinhar o que ia acontecer. O Alfred virando então um novo Espectro. E nesse momento da batalha que tá rolando na Terra 2, quem também aparece aí finalmente, né, pra essa história é o Lobo. E ele já chega aí maltratando quem tá com o vírus ali da antivida. E em meio a essa luta, infelizmente, o filho do Sr. Milagre, a Barda, o Jacob, tá consumido pelo vírus e acerta o seu próprio pai. Outra coisa ruim é que o Alfred Espectro vê que o Damian tinha sido infectado pelo Pai Celestial. A Cassie, que é a Mulher Maravilha e também a namorada do Damian, chega ali e o Damian, sentindo que vai se transformar a qualquer momento, fala para o Alfred para ele não virar um espírito que destrói, e sim que salva. Já que a gente sabe, né, que o Espectro, a parada dele é vingança e destruir. Então, o Damian vira um infectado. E nos céus, o Alfred vê o próprio Darkseid, a sua tropa de lanternas amarelos e o mundo bélico chegando para acabar com essa luta. O Alfred fala para Cassie que ele tem um instinto de querer punir esses infectados, mas devido ao que o Damian falou para ele, o Alfred agora tem outros planos e foge dali sem dar muita explicação. O Alfred simplesmente abandona ali o campo de batalha, mas ele tem um plano. E essa guerra que tá rolando na Terra 2, ela tá chegando nos seus finalmente. Mas ainda tem uns acontecimentos impactantes aqui. Tanto o Superman John quanto o Brainiac atacam o Darkseid e Lanterna, tentando fazer com que eles tenham uma chance do Brainiac invadir o sistema do Darkseid. Mas o inverso acontece. O Brainiac fica infectado e vai depois até a sua nave para tentar infectar as dezenas de mundos que ele encolheu, que são aquelas mini garrafas lá que ele coleciona. Contudo, o Cyborg, que não é bobo, ficou de olho nele e o segue. Dentro da nave, eles têm uma luta. E quando parece que o Brainiac conseguiu infectar o Victor, ele diz que esse era o seu plano. Com o seu sistema pronto, o Cyborg consegue absorver a tecnologia do Brainiac e ganha controle das suas habilidades e também da sua inteligência. Aqui é o Cyborg incorporando o Batman, sempre tendo seu preparo. Mas a estratégia aqui do Cyborg não para por aqui, porque o Cyborg sai da nave, vai até ali a Terra 2 e ele diz que tá atrás então da miniatura lá de Kandor, que o Brainiac tinha entregado antes lá pro Superman.
Enquanto isso, no espaço, enquanto outros heróis continuavam a lutar contra o Darkseid, o Jon sente a energia se acumulando no mundo bélico, e essa arma estava numa contagem, então dispara uma energia que pode acabar facilmente com o planeta. Mas o Jon consegue chegar a tempo e peita esse raio de energia sozinho, e ele fica resistindo então bravamente. E com muito esforço o Jon consegue impedir o raio, mas depois que essa energia se dissipa, o Jon vai caindo lentamente do espaço até a Terra. Mas no caminho, ele começa a ver vários kryptonianos, e todos eles são vindos então da cidade de Kandor. Isso porque o Cyborg restaurou eles, já que ele tá com a tecnologia agora do Brannick. E quem pega o Jon é o seu pai, o Clark. Ele diz que viu o esforço do seu filho e que tá orgulhoso dele. Em meio a isso, quem volta na história é o Alfred Spectro. E ao invés de destruição, ele trouxe lá do planeta Terra toneladas de containers contendo a cura que eles tinham feito. E já em seguida, então, na história, nós vemos aqui a Leslie Tompkins e o Damian sendo curados. O jovem Batman agradece o Alfred e fica feliz que ele optou por querer salvar todos e não a vingança. E agora, como eles têm um carregamento então de cura aí, todos os heróis partem pra cima, né, do Darkseid pra tentar injetar a cura nele. E quem é louco o suficiente para fazer isso é o Lobo, né? Vários heróis se juntam e imobilizam o Darkseid pro Lobo poder injetar a cura no vilão. O detalhe é que ele prefere enfiar a mão dele aqui na boca do Darkseid. E com isso, ele perde ela, né? Obviamente. Ainda bem que o Lobo é indestrutível. E a cura então funciona, e o novo deus fica confuso com o que está acontecendo. O Alfred explica pro vilão que ele estava sendo controlado por aquela entidade, o Erebus. E maluco, o Darkseid fica pistola que ele foi feito de peão aqui nesse plano, e por isso ele diz que a sua vingança será terrível. E assim então se encerraram essas duas grandes brigarias que estavam acontecendo na HQ. E só resta então uma grande última luta, que é contra esse super hiper vilão que ainda não deu as caras aqui na história. Nos momentos seguintes, depois dessas duas grandes lutas, temos a família da Barda e do Sr. Milagre finalmente ficando juntos. Mas não só essa, a Kara reencontra a sua família, que estava presa, né, na nave do Brannick. E logo depois a Supergirl também finalmente conhece o seu primo, o Superman. Pois é, só agora eles tiveram tempo aí para essa cerimônia se conhecerem. Mas não são só alegrias. Os heróis remanescentes lamentam todas as mortes que aconteceram. E aqui tem uma conversa derradeira do Corredor Negro com o Damian. Como um bom Batman, o jovem fala que ele tem um plano final para derrotar a entidade Erebus. Ele conta que antes de ser um Batman, ele foi ensinado a ser um assassino e procurar fraquezas. E o Batman revela que a única coisa que pode destruir a entidade é a vida em si. E ele diz ao Corredor que ele quer então confirmar se uma ideia dele pode dar certo. Em seguida, o Damian vai até o Cyborg e conta o seu plano, mas não por inteiro. O herói só no fim revela que a única coisa que pode deter o Erebus tá dentro do Cyborg. Fica esse mistério então sobre o que o Damian tá tramando ali. E aí depois a gente tem aquela parte clássica, né, de sempre reunião antes da grande batalha. E aí nós vemos todos os grandes heróis aí dessa história se reunindo e comentando sobre o plano do Cyborg e do Damian. O Cyborg já começa falando que para acessar o local onde fica o Erebus, que é fora do universo deles, eles precisam literalmente morrer. Mas aí tem o lado bom que eles lembram que eles têm um corredor negro do lado deles. E como ele é a morte em pessoa, ele pode transitar entre os dois universos. O Damian não revela por inteiro que arma ele e o Cyborg possuem, mas eles dizem que eles vão conseguir derrotar o super vilão. Contudo, alguém ou mais de um aí vai precisar atrair a atenção do Erebus para que os heróis consigam lançar um ataque nele. A princípio parece que vai ser o Darkseid, porque ele quer se vingar, né, de tudo que aconteceu com ele. Mas o Ares diz que só o Darkseid sozinho não vai ser o suficiente. Em seguida tem uma parte maravilhosa que é da Mulher Maravilha Cassie falando que o Ares tá sendo um covarde por não querer encarar o Erebus. O Ares tenta desconversar, dizendo que não é bem assim, mas no fim o Corredor Negro diz que ele vai se juntar ao Ares, e eles dois irão chamar a atenção da entidade. A reunião acaba, e antes do ataque, o Damian conversa com a Cassie. Ele pede para ela, num tom de despedida, que o melhor é que ela fique ali na Terra 2 para proteger as pessoas, caso o plano deles falhe. A Cassie não gosta disso, e ela sente que o Damian tá escondendo algo dela, e ela sai dali dizendo que há muito do pai do Damian dele. E isso a gente tem que concordar. E depois que a Cassie ali briga com o Damian, o Superman Jon chega ali e revela algo que o Damian não tinha percebido, já com toda essa confusão, né, dessa saga The Season. Que aquele dia é o aniversário do Damian, veja só.
E para isso, o John traz um presente para ele. E para nossa surpresa, é um traje do Batman, só que todo branco. O John comenta, né, que o traje do Batman do Damian atual tinha sido danificado pelo Pai Celestial, e que esse novo traje é algo simbólico, já que eles vão enfrentar a própria escuridão, que é o Erebus. E por isso a cor branca vem a calhar. Os dois se despedem, falando que amanhã eles vão ganhar. Não importa o que aconteça. Enfim, então a grande operação começa. E é já daquele jeito bizarro. Lembrando que o Cyborg, ele vai dar um choque em todos os heróis que estão dentro do mundo bélico para eles morrerem por alguns segundos. E nesse meio tempo, o Corredor Negro vai levar eles até a dimensão do Erebus, já que eles estão mortos. Eles fazem esse começo de plano maluco e dá certo. Então, galera, nós vemos o tal do Erebus, que é essa mistura de um alien com um polvo. É realmente um Cthulhu aí da vida. Imediatamente o Ares e o Corredor Negro saem da nave e vão chamar a atenção da entidade. E mano, olha o tamanho aqui desse vilão do Erebus. Olha o tamanho do rosto dele em comparação com o Ares e o Corredor Negro. O Erebus fala ali umas frases genéricas de vilão, dizendo que o esforço deles é inútil e que o poder dele é incomparável, ele vai destruir tudo, blá blá blá. E então ele começa um ataque contra os dois. Então é isso, o Erebus estava ali na dimensão dele, de boas, vendo ali os seres com a equação antivida, né, se multiplicando, e só estava realmente esperando, né, o universo acabar com essa equação dele. O que ele não esperava era esse ataque conjunto aí de vários super-heróis. Visando criar aqui uma rachadura no corpo do Erebus, todos os heróis juntam seus ataques num só ponto específico. E eles conseguem fazer isso. E aí depois, acelerando com a sua moto, o Lobo usa sua força para manter essa rachadura aberta. E para quem? Para o mundo bélico poder passar e entrar dentro do corpo do Erebus. E dentro da nave estão o Cyborg e o Batman Damian. E aqui nós chegamos então na grande revelação. O Cyborg, ele não sabia qual seria essa tal da arma final para derrotar o vilão. E nesse momento o Damian revela que o seu pai, paranoico que era, tinha hackeado desde muito cedo os sistemas do Cyborg e tinha deixado esses controles pro Damian. E o Batman tá dizendo tudo isso porque ele revela que a equação da vida também estava no Cyborg, assim como da antivida. E o Damian diz que ele já extraiu essa equação do Cyborg e que ele se ejetou com ela. É, que o Damian revela essa informação aqui do nada. Como que essa equação da vida tava o tempo inteiro ali no Cyborg? Ele conseguiu assim extrair tão fácil? Era tipo só uma seringuinha, pá, tirei e já era? E foi assim do nada? É, a história resolveu revelar isso só agora aqui, bem no finalzinho. Realmente, assim, parece estar muito corrido agora. O Batman explica que o Cyborg é uma tecnologia e também uma pessoa muito preciosa para o mundo perder. O Damian, por fim, fala que a reação à equação antivida que está dentro dele já começou, logo quando eles entraram nesse universo do Erebus. E por isso que o Batman aqui tá começando a brilhar com uma luz. O Cyborg ainda tenta fazer o Damian desistir de ser essa boba humana e se sacrificar. Mas o Batman é astuto, e ele já tinha programado a armadura do Cyborg para sair voando dali contra sua vontade. E então a gente vê o Victor saindo lá do mundo bélico e ele começa a explicar pro resto ali dos heróis o que o Damian tá planejando fazer. E claro, todo mundo fica chocado. O Cyborg explica um pouco mais, dizendo que um novo universo ali dentro tá prestes a nascer. O Big Bang da antivida do Erebus e da equação da vida do Damian. Então o Batman começa a se despedir de todos pelo seu comunicador. E lembra lá o Arqueiro Verde que no começo lá da saga Deceased, o Oliver tinha dito que o Batman seria um símbolo que salvaria todos. E isso acabou realmente se confirmando. E em meio a isso, o Erebus, que ainda estava ocupado lá com Ares e o Corredor Negro, ele finalmente acaba matando os dois. É F aí pro Corredor Negro, pro Ares, porque eles se sacrificaram pelo bem maior. E bem, como vai rolar e esse Big Bang vai explodir esse universo onde eles estão, os heróis começam a fugir lá pelo tubo de explosão do Cyborg. E como o Erebus agora não tem mais nenhuma distração, ele finalmente se dá conta lá do Damian que tá dentro do corpo dele. O vilão tenta fazê-lo parar, falando que os dois vão morrer ali. Mas o Damian aqui tá de boaça, ele desabafa, falando que o Erebus tomou quase tudo dele, o seu pai, os seus irmãos, e agora é a chance dele dar o troco. E esse vai ser o fim dessa entidade da escuridão. Para dali, nós temos um momento tocante. O John conversa com seu pai e o Alfred Spectro. Ele quer ficar do lado do Damian, não importa os riscos. O Spectro promete ao Clark que ele vai trazer o filho dele de volta a tempo. Então, na cena seguinte, o Damian consegue se despedir do Alfred e do seu grande amigo John. O Super diz que ele não ia deixá-lo sozinho naquele momento. E nas suas palavras finais, diz ao Damian que ele foi um grande Batman. E então, sorrindo, o Batman agradece e o tal do Big Bang desse novo universo acontece. E claro, o Erebus acaba sendo derrotado aqui de dentro para fora.
E o Alfred e o John também conseguem escapar dali a tempo. E olha, esse Erebus aí, o que foi esse vilão, né? O cara só ficava lá flutuando no universo dele, e os heróis chegaram ali, fizeram a rachadura, derrotaram, e deu, não teve mais nada aí dessa entidade, cara. Que decepção foi esse Erebus. E aqui a gente chega no final da HQ. Nos últimos quadros, em uma narração, o Alfred diz que o Damon, ele foi ensinado desde criança a não se importar com a vida, mas no final, ele salvou toda a vida. Olha que bonito. E claro, nós temos o reencontro aqui da família do Superman, do John e da Lois e do Clark, e a Cassie também triste. E depois nós vemos o Alfred Spectro vagando aqui pelo cosmos e pensando sobre todas as perdas que todos tiveram. Mas então, quando ele olha para todos esses universos salvos, ele reflete que os seus filhos o salvaram. Então, terminamos com essa constelação em formato de símbolo do Batman. E o Alfred olhando para ela. Poético. E essa foi a terceira, então, e última parte, quem sabe aí o final da saga Deceased. Então, galera, o que vocês acharam aqui desse final da saga Deceased? Ao longo dessa HQ, teve momentos bem legais aí de lutas, que é o que o Deceased se propõe e ele faz isso muito bem, mas eu achei bem abaixo aqui pra ser esse grande final dessa saga. Principalmente quando eles trouxeram esse vilão aí, o tal do Erebus, que aparece no nada, tem essa explicação que é ele, que é o cara que faz a antivida. E a própria luta ali deles, ele quase também não fala nada, a gente não tem muito contexto desse vilão. Então, realmente acaba decepcionando bastante essa parte do Erebus. E de ser um final definitivo, olha, eu acho que eles fecharam grande parte aqui dessas pontas, né? Já que eles derrotaram essa grande entidade da escuridão que era a antivida. E eu acho que essa HQ do Deceased vai se encerrar aqui, porque realmente já teve muita saga, teve muitas partes aqui. Mas, né, nunca se sabe, dá pra inventar uma desculpinha aí, que daqui a pouco sobrou algum infectado aí e continuou com a antivida. Quem sabe, isso pode acontecer, né? Vai que a DC ainda quer tirar mais lucro dessa saga. Mas bem, galera, essa é a minha opinião. Agora eu quero saber o que vocês acharam dessa saga final. E já sabe também, né? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre Batman. E se quiser ainda apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 campanhas de financiamento coletivo, no Padrim e no Seja Membro aqui do YouTube. Até a próxima, gente. Tchau, tchau!